plenário retoma a discussão de mudanças na lei do cadastro positivo, com o compromisso do governo de vetar mudanças no texto dos deputados. Parlamentares se reúnem para discutir destinação de 190 milhões de reais para acolhimento de refugiados que estão no norte do Brasil. E esta edição destaca também: agora é lei. A educação é um direito para a vida inteira e não só para crianças e jovens. Programa de visitação do Congresso Nacional recebe prêmios de melhor atração de Brasília e escolha dos especialistas 2018. Boa noite, 9h16. Os deputados retomaram as discussões sobre o projeto que altera a lei do cadastro positivo. Pelo texto em análise, os consumidores com as contas em dia serão todos incluídos na lista de bons pagadores e poderão pedir para sair se não quiserem compartilhar os dados. Vamos entender melhor esse projeto com a repórter Dini Moraes, que acompanhou a sessão. Dini, boa noite. Como foi essa votação, essa tentativa de votação? Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Olha, esse projeto ele já vem sendo discutido há boas semanas aí. Inclusive ontem até o presidente Rodrigo Maia conversou com diversos partidos fazendo explicações, trouxe junto inclusive técnicos do Banco Central e para fazer aí tirar dúvidas dos deputados a respeito desse projeto. No entanto, chegou hoje na hora da votação, foi muito polêmico. Por que é esse projeto? Na verdade, ele modifica um cadastro que já existe, ele existe desde 2011. Só que hoje, para você fazer parte desse cadastro positivo, você que tem que solicitar. Esse projeto de lei, assim, basicamente, ele pede o inverso. Quem não quiser fazer parte é que vai ter que pedir. Então, na verdade, é uma formação de um grande banco de dados de histórico de crédito de todos os brasileiros, e aí pode considerar, inclusive, informações de parentes diretos, e estava em votação. Para você ter uma ideia, teve até o processo de votação, a gente sempre lembra, né? O processo de votação é um processo longo, ele é composto de várias etapas, e na última etapa de votação antes do mérito, ou seja, antes do texto principal dessa proposta, o governo teve 279 votos. Na prática, isso significa 22 votos a mais do que o necessário para aprovar o projeto. Lembrando que é um projeto de lei complementar, ou seja, precisa de um quórum qualificado, precisa de pelo menos 257 votos a favor. Acabou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, encerrou a sessão sem essa votação do texto principal da proposta. Quem está aqui comigo para explicar exatamente o que aconteceu é o deputado Lelo Coimbra, que é do PMDB do Espírito Santo. Ele é líder da maioria. A maioria é uma bancada governista, né? Uma bancada governista, né, deputado? O que acabou acontecendo? Decidiram que por causa dessa pequena margem não seria bom votar hoje, é isso? Boa noite, Dini, boa noite, Keila. Na realidade, esse é um projeto que tem sido esclarecido. Há uma grande dúvida em relação a ele, que é uma dúvida incorreta, ao meu juízo. Há uma preocupação de que esse projeto possa abrir o sigilo bancário das pessoas, o que não é permitido por lei. Mas não é isso. Esse projeto diz o seguinte: nos últimos 15 anos, a sua conta, o que você paga por mês desses últimos 15 anos, se você pagou em dia, se você não pagou em dia, é construído uma curva em torno da sua adimplência ou inadimplência. Aí você tem um ponto. Então, por exemplo, se eu paguei razoavelmente para bem, eu vou ter uma pontuação, um score de 7,5, 8. Então, É uma espécie de nota, né, deputado? é uma nota. Então, quando eu vou fazer uma compra, a loja vai consultar esse birô, que é um birô do cadastro positivo, esse é o nome do projeto, e o birô vai informar, ó, Lelo Coimbra tem 7,5 de ponto. Então, o comércio ou o bem que eu for comprar vai saber que eu estou habilitado do ponto de vista das minhas condições de habituidade de pagamento. Mas isso não terá, nesse birô ou nessa circunstância, nenhum quebra de sigilo quanto a movimento bancário, que isso é proibido por lei. Isso é um direito intrínseco e intransferível do cidadão e da cidadã. Não vai ter informações de patrimoniais, nada disso. É tão e somente um cadastro positivo se você está bem com a história das suas contas nos últimos 15 anos ou não. Se eu tivesse uma pontuação de 4, ele saberia que eu tinha problemas. Então, se quiser fazer a venda a crédito para mim, vai saber que ele tem risco de eu fazer parte daqueles que não pagam e ter o seu prejuízo. Então, esse é o projeto. Mas alguns deputados
entenderam, e deputados entenderam e estão preocupados porque foram informados dessa forma, equivocadamente, de que esse projeto abre o sigilo bancário de todos os cidadãos e aquele que não quiser, ele tem 30 dias para ele dizer que não quer fazer parte desse cadastro. E aí ele é retirado. Fora disso, ele fica lá de maneira permanente. Mas isso existe no mundo todo. Não tem nem essa possibilidade de aceitar ou não ser cadastrado. Todo mundo entra aonde, no mundo da OCDE, no mundo dos países desenvolvidos, todo mundo que tem essa perspectiva de crédito está presente no cadastro dessa forma. Isso melhora, com várias outras medidas que já foram adotadas ao longo desse período, melhora a condição de crédito oferecido à sociedade, oferecido a todos. Por isso esse projeto está sendo aprovado. Deputado, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Esse projeto ele foi elencado pelo governo como um dos 15 prioritários aí daquela pauta econômica legislativa. Agora, a perspectiva, com a não votação desse texto hoje, a perspectiva de quando ele volte para o plenário da Câmara? Não, sem dúvida. Na próxima terça-feira ele está de volta. Nós temos pautas aí que são o cadastro positivo, temos 3 medidas provisórias. Hoje nós evoluímos numa e não votamos o mérito ainda, mas votamos parte dos destaques e do que estava como obstrução. Tem mais 2 provisórias, então são 3, essa de hoje, mais 2. Nós temos o tema da desoneração, da reoneração da folha de pagamento, que é um tema importante. Esse tem divergências, tem diferenças importantes, mas que fazem parte da nossa pauta. E, na sequência, nós temos o tema da capitalização da Eletrobras, que é um tema importante, mais polêmico e a seguir. Mas esses temas estarão sendo votados na sequência. Semana que vem, estamos de volta para o voto. Tá bom, muito obrigado, deputado Lelo Coimbra, líder da maioria aqui na Câmara, explicando aí que o cadastro positivo deve voltar na semana que vem. E ele explicou vários pontos do projeto, por que o governo defende que esse projeto deve ser aprovado, que essas mudanças no cadastro positivo devem ser aprovadas. Para você ter uma ideia, esse cadastro positivo é parecido com aquela lista suja de pagadores que já existe hoje. Tem várias listas sujas no comércio hoje, né? Mas o cadastro positivo, apesar dele já existir desde 2011, ele não colou. O cadastro positivo tem cerca de 5 milhões de brasileiros e as listas sujas somam mais de 60 milhões. Então, essas mudanças elas viriam para popularizar o cadastro. Só que, como eu disse anteriormente, nem todo mundo concordou. A obstrução hoje foi grande e a gente pode entender um pouquinho melhor na reportagem. A pauta do plenário desta quarta-feira começava por 3 medidas provisórias, mas o que acabou sendo colocado em votação foi a proposta que muda o cadastro positivo. Cadastro que existe desde 2011 e tem só bons pagadores, mas que o texto quer transformar em um amplo banco de dados de informações financeiras dos brasileiros. Outra mudança: hoje, quem quer fazer parte do cadastro precisa pedir para entrar. O projeto quer que seja o contrário. Todos os brasileiros entram, considerando todas as informações de pagamento, inclusive de pai, mãe, cônjuge e filhos. E quem não quiser fazer parte, poderá pedir para sair. Dizer, de uma forma até certo ponto falaciosa, que defender o cadastro positivo é baixar a taxa de juros é a mesma coisa de dizer que cobrar por bagagem adicional vai baratear a passagem aérea, que a gente viu foi aumentando. E existe uma questão que antecede. Nós não votamos ainda nessa casa, apesar de já existir uma comissão especial muito próxima de ser concluída, a lei sobre proteção de dados pessoais. O cadastro positivo é uma medida fundamental para a redução da taxa de juros nesse país. Se nós quisermos retomar emprego, retomar renda, nós precisamos dar condições de crédito ao micro e pequeno empresário, ao pequeno empreendedor. E o cadastro positivo vai ao encontro dessa medida. Nós precisamos ter juízo nesse plenário, convidar os deputados a conhecer em detalhes o projeto do cadastro positivo. Ele preserva o sigilo bancário das pessoas, ele aumenta a concorrência para a oferta de crédito, é um projeto de ganha-ganha para o Brasil. Com a polêmica da proposta, a obstrução política dos partidos de oposição, que vem desde a semana passada por causa da prisão do ex-presidente Lula, se somou à obstrução dos parlamentares que não concordavam com o texto. Tem um panfleto que está sendo distribuído aqui que não é assinado por ninguém, presidente. Não tem assinatura esse panfleto, 2 olhos aqui amarelo, outro lado preto, não tem assinatura, eu coloco sob suspeição isso. Já me disseram aqui, presidente, que membros do Banco Central
e também do Serasa Experian estão aqui no canto, aqui desse plenário hoje. Eu quero saber a quem interessa distribuir um panfleto que não é assinado, dizendo que é para abrir os olhos, e a presença de membros do Banco Central e do Serasa nesse plenário. O que nós vamos votar aqui, no mínimo, senhores deputados e senhoras deputadas, está sob suspeição. Abram os olhos, de verdade. Por favor, eu participei pessoalmente dessa articulação. Eu, como você, temos o mesmo interesse da redução da taxa de juros para o consumidor, para a pessoa que mais precisa. E, por favor, não coloque esse plenário em suspeição, porque não é justo, nem comigo, nem com nenhum deputado que tem discutido e debatido. Que, de forma democrática, cada um vote com a sua consciência. Mas a suspeição, eu acho que é uma palavra muito forte para um plenário que é democrático e que tem debatido de forma clara esse tema. Essa é a minha preocupação. Se os líderes do Senado derem a palavra de que garantirão a manutenção do texto da Câmara, eu fico mais tranquilo. Agora, se eles não garantem, presidente, nós estamos aqui quebrando o sigilo financeiro e bancário de todos os brasileiros. E é bom que os deputados saibam disso, porque isso não é uma brincadeira. O acordo que está sendo construído aqui é o acordo que está sendo construído com o Banco Central, com a equipe econômica, que é o texto do governo. Se o presidente se comprometer, junto com o Senado, de que se algo diferente do combinado acontecer, o compromisso dele vetar e depois a gente derrubar, a gente manter o veto aqui. Vou trabalhar mais alguns minutos e informo a vocês. Minutos depois, veio o compromisso. Eu já falei com o presidente Michel Temer. Ele pediu que ele falasse com o senador Romero Jucá. O Senado vai trabalhar pelo nosso texto, mas se ocorrer qualquer problema, o compromisso do presidente, que vetará o texto, se ele não chegar no gabinete da presidência, com o acordo feito no plenário da Câmara dos Deputados. Mesmo assim, as divergências não diminuíram. Mesmo diante do acordo que foi construído, nós estaremos sim quebrando o sigilo de todos os cidadãos no país. E, mesmo que haja esse ajuste aqui, o Senado, como casa revisora, poderá desfazê-lo. Então eu levanto essa preocupação. A que interesse nós estamos trabalhando nesse momento? Esse projeto ele não vai quebrar o sigilo bancário de ninguém. O que a gente vai fazer com isso é democratizar as informações, o acesso ao crédito, para que a gente possa ajudar a estimular, reduzir juros que a população tanto deseja. Mas quem está contra esse projeto nesse momento, de maneira silenciosa, mas contra, e torcendo para que não se aprove, são os grandes bancos do Brasil que concentram a informação apenas com eles. Bom, a gente viu aí na reportagem diversos pontos positivos e negativos e, agora há pouco, o líder da maioria, o deputado Lelo Coimbra, apresentou mais argumentos ainda em que o governo defende por que são necessárias essas mudanças no cadastro positivo. Agora, para contrapor, a gente está aqui com o deputado Chico Alencar, que é do pessoal do Rio de Janeiro, para falar a respeito do que sinalizou o deputado o encerramento da sessão de hoje, sem a votação desse projeto do cadastro positivo, depois de toda essa polêmica. Sinalizou que o cadastro positivo tem negatividades que impedem formar uma maioria para aprová-lo aqui. Aliás, essa semana a maioria governamental, que é forte, incontrastável, não conseguiu vencer a obstrução da oposição. De qualquer maneira, o ponto específico desse cadastro é muito polêmico, a começar pela vulnerabilidade em que ele deixa o consumidor a partir da disponibilização dos seus dados pessoais sem que ele autorize. Depois ele pode requerer o fechamento disso. Então, está meio torto. Enquanto nos Estados Unidos a Câmara dos Deputados chama lá o dono do Facebook para se explicar por vazamento de dados, por invasão de privacidade, aqui a gente parece que está querendo fazer o contrário via lei. Aí é complicado, então o cadastro fica mais negativo do que positivo.
Deputado, o relator da matéria, o deputado Walter Yoshi, ele fez algumas modificações, acrescentando, deixando claro que essas modificações são gratuitas, a adesão e o cancelamento são gratuitos, que será feita uma campanha para mostrar que esse cadastro positivo, quais são as regras para entrar e sair. Essas modificações que foram feitas, a pedido, inclusive, do deputado Celso Russomano, que falou que defende os consumidores, enfim, são suficientes para aprovação? São suficientes para que haja uma negociação e semana que vem, quando esse assunto voltar para a pauta, tem um pouco mais de sucesso ou não? Para o debate, sim. Aliás, nós temos aqui um documento de uma série de entidades de defesa do consumidor questionando a proposta. Então, a gente tem que estar em sintonia com a sociedade, com aqueles que se dedicam aos direitos do consumidor. Essa história de que os juros vão baixar necessariamente é meio falaciosa. A gente já viu isso na questão das passagens aéreas, dos voos, aí acabaram colocando preço para bagagem excedente, enfim. A sanha do lucro, no Brasil particularmente, é muito grande e acaba atropelando tudo, até o bom senso. Vamos esperar, foi muito bom não ter votado hoje. E o relator está tentando suprir deficiências. É muito bom haver esse questionamento, é próprio do legislativo fazer o dissenso, o questionamento. E nós queremos também que o consumidor possa reclamar, não com uma pessoa individualizadamente, mas com todas as instâncias que o colocam muitas vezes naquela rede de endividamento sem fim, em função dessa ideologia do consumo contínuo como sentido de vida. Talvez a gente pensando menos no mercado e mais no direito das pessoas, de ter bens básicos, sobretudo, e para o seu prazer também, a coisa ande melhor. Tá certo, muito obrigada, deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Tá aí a polêmica, né? Viu, Keila? Apesar de todas as negociações de hoje, ainda não tem consenso a respeito dessa proposta e toda essa polêmica promete continuar na semana que vem. É com você. Obrigada, Dini. Agradeço aos dois deputados presentes ao vivo aqui no nosso jornal, deputado Lelo Coimbra, deputado Chico Alencar. Muito obrigada pelas informações. Até mais. E um novo assunto polêmico, privatização ou capitalização. Os dois termos cabem na hora de falar sobre a proposta do governo para a Eletrobras. Na comissão especial que analisa o tema, ontem foi a vez do governo convidar o presidente da estatal, que é a favor da capitalização. Hoje, foi a vez da oposição trazer seus convidados que preferem usar o termo privatização. Na mesa, só convidados contrários à proposta do governo. Essas teorias aí que você coloca, que vai ter competição e que o mercado é muito bonitinho, o mercado definir preço, ninguém faz isso no mundo, ninguém. Outro problema seria submeter o mercado de energia à lógica do mercado financeiro. A pulverização das ações submete a operação do setor ao ânimo dos mercados financeiros, que a gente conhece muito bem, funcionam de forma de curto prazo, a partir de uma lógica de curto prazo, com muita volatilidade e seguindo movimentos especulativos. Para quem critica a proposta, a consequência é que a energia não vai chegar para todos. A lógica do serviço público é uma lógica de entregar serviço ao público. Esta não é a mesma lógica que se emprega a mercadoria, ou tratar a economia como mercadoria. A economia como mercadoria entra num cálculo econométrico para saber qual é o custo de eu levar a energia a uma comunidade pequena que possa me dar retorno efetivo. Não dará. E não o dando, a energia não chegará. Os argumentos estão colocados e também questionados. Governistas acreditam que a capitalização é o único caminho viável para a Eletrobras. Vai dar poder de investimento para a Eletrobras, que vai ficar nas mãos do governo. Só que vai ter mais investidores, pequenos, grandes, médios, vai ter mais dinheiro para melhorar sua eficiência, sua eficácia. A oposição discorda. Nenhum país que tem uma planta elétrica como a brasileira, bastante fundamentada em energia hidrelétrica, faz ou fez o que se pretende fazer aqui no Brasil. Seria um caso único e um erro gravíssimo comprometendo o futuro do país. Essa divergência vai ser decidida no voto. Mas antes disso, a comissão tem pelo menos mais uma semana de trabalhos pela frente, com dois temas. São eles: o futuro da pesquisa em energia elétrica e a revitalização de rios, como São Francisco. Governo e oposição combinaram de dividir o número de convidados, 2 para cada lado. Serão novos capítulos nessa queda de braço em torno da Eletrobras.
Os deputados ainda aprovaram mais de 100 requerimentos. Entre eles, há convites para que 17 governadores venham falar na comissão. Esses governadores são principalmente das regiões Norte e Nordeste, que seriam as mais afetadas pela mudança na Eletrobras. Outro requerimento aprovado convoca o diretor da companhia chinesa de energia que opera no Brasil, a State Grid. A ideia é que ele fale sobre o apagão do dia 23 de março. Deputados e senadores se reuniram hoje para discutir a possibilidade de o governo destinar 190 bilhões de reais para o acolhimento dos refugiados que estão no norte do Brasil. Cerca de 42 mil venezuelanos já estão morando em condições altamente precárias em Roraima e o número de imigrantes não para de crescer. Todos os dias, cerca de 1.000 venezuelanos entram no Brasil. Chegam sem qualquer garantia para viver em condição de miséria, fugindo da fome que assola o país deles. Para tentar amenizar a crise, o governo federal editou uma medida provisória que destina 190 milhões de reais para o acolhimento de imigrantes. O assunto agora está em debate no Congresso, coordenado por uma comissão mista de senadores e deputados. Na reunião desta quarta-feira, a representante do Ministério do Trabalho criticou a falta de planejamento do governo. Não consta dos itens a serem desenvolvidos na política de acolhimento nada relativo à geração de emprego e renda, nada relativo à prevenção da exploração no trabalho. E essa omissão, ela é inexplicável, porque nós temos estruturas constituídas. O SINE, o Sistema Público de Emprego, existe no Brasil desde 1975. O governo não precisa inventar a roda está inventada. O que precisa é articular e colocar todas as ofertas de emprego para os migrantes dentro do sistema público. Já o representante das Organizações das Nações Unidas disse que a legislação brasileira que trata de imigração é humana e fraterna. Ele ainda elogiou a medida provisória editada por Michel Temer. A medida provisória inova porque traz elementos muito importantes de acolhimento e de solidariedade com os migrantes refugiados venezuelanos, e é uma medida provisória que não somente tem em mente esta crise, mas é uma medida provisória que, se se convierte em lei, vai ajudar em outras crises que podem ocorrer no futuro. O próximo passo da comissão será uma visita a Roraima, prevista para o dia 27 de abril. Os integrantes do Conselho de Ética arquivaram por unanimidade o processo contra a deputada Érica Cocai, seguindo o voto do relator. Nesta quarta-feira, foi apresentado também um relatório pedindo o arquivamento do processo do deputado Ivan Valente, mas a votação teve que ser cancelada com o início da ordem do dia no plenário. No Conselho de Ética, os relatores pediram o arquivamento dos 2 processos analisados nesta quarta-feira. As 2 representações foram feitas pelo PR contra a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e contra o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Os 2 foram acusados de ofender o presidente Michel Temer em discursos na Câmara. Os relatores dos casos de Érica Cocai, o deputado Adilton Saquete, do PRB de Mato Grosso, e de Ivan Valente, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defenderam que discursos em plenário estão cobertos pelas prerrogativas da imunidade parlamentar. O caso de Érica Cocai foi arquivado por unanimidade. Mas, devido ao início da ordem do dia, foi cancelada a votação do relatório do caso do deputado Ivan Valente. O presidente do Conselho de Ética defendeu que representações semelhantes deveriam ser arquivadas automaticamente, para evitar atrasos nos trabalhos do Conselho. Eu fico preocupado, porque nós temos aqui 8 processos em andamento, de ocupar o tempo e as energias desse Conselho analisando um caso que em cuja representação não tem justa causa e é absolutamente inconstitucional. E eu queria aqui anunciar a minha decisão de que, se a consultoria me permitir que um caso similar que chegue, eu monocraticamente mande arquivar, eu vou fazê-lo. Se não, eu sequer vou pautar. O Conselho também sorteou o nome do deputado Tiago Peixoto, do PSD de Goiás,
para a lista de 3 parlamentares, entre os quais será escolhido o relator do processo contra o deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, criou nesta quarta-feira a comissão externa que irá acompanhar as condições em que se encontra o ex-presidente Lula na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Lula está preso na capital paranaense desde o último dia 7 de abril. Ele cumpre pena por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso do triplex do Guarujá. A comissão externa da Câmara será composta por 10 deputados do PT, PDT, PSB, PCdoB e PSOL. A expectativa do grupo é de visitar o ex-presidente amanhã. 7 partidos de oposição lançaram aqui na Câmara, nesta quarta-feira, uma frente ampla em defesa da democracia. O grupo destacou entre seus objetivos a busca pelo diálogo e pelo debate nacional contra o avanço do ódio, da intolerância e da violência. Os partidos que integram a frente são PDT, PT, PSB, PCdoB, PSOL, PCB e PCO. Presidentes desses partidos e integrantes de suas executivas consideram preocupantes para a democracia alguns fatos recentes, como o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a reforma trabalhista, a possibilidade de privatização da Eletrobras, o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, do PSOL, e a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmam ser política. A Frente Ampla pretende reunir partidos políticos, movimentos sociais, professores, artistas e líderes religiosos, entre outros, para articular a resistência ao que chamam de atentado à democracia. A intenção é ampliar cada vez mais. Iremos visitar a CNBB, iremos visitar a OAB, iremos abordar intelectuais, o setor produtivo, todos aqueles que verdadeiramente estão preocupados com o projeto de nação e com a inclusão social de um povo que vive tanta injustiça. Comissão de Segurança Pública discute a criação de um Dia Nacional contra a Corrupção. Veja este e outros assuntos debatidos aqui na Câmara nesta quarta-feira. Representantes de movimentos nacionais contra a corrupção pediram a aprovação de uma legislação que aperfeiçoe o combate ao desvio de recursos públicos durante a audiência da Comissão de Segurança Pública. A audiência foi um pré-requisito previsto em lei para a apresentação de um projeto de lei criando o Dia Nacional de Combate à Corrupção. O presidente da comissão, deputado Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, propõe o dia 7 de abril, dia da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Especialistas em direito econômico, ouvidos pela Comissão Especial sobre Licitações, defenderam o fim da margem de preferência em compras públicas. Essa inovação na lei permitiu que o poder público aceite propostas com o potencial de promoção do desenvolvimento nacional sustentável e não apenas pelo critério de melhor preço. A ideia era contratar bens e produtos, ainda que mais caros, para promover políticas públicas de desenvolvimento da indústria. O ministro do Esporte, Leandro Cruz, esteve na Comissão do Esporte na Câmara para apresentar o plano de trabalho da pasta para este ano. Ele destacou a necessidade de aprovar o projeto de lei que garante mais investimentos no esporte ao aumentar os limites de dedução do imposto de renda das pessoas físicas e pelas pessoas jurídicas que podem ser destinados ao esporte. Há um ano e meio, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, começou a reduzir a taxa básica de juros da economia brasileira. A Selic caiu de 14,25% para 6,5%, o menor nível desde o início da série histórica em 1986. Mas então, por que a gente não sente a redução dos juros no bolso? Em uma busca de uma resposta para essa pergunta, o plenário da Câmara se transformou em comissão geral nesta quarta-feira. A pergunta que não quer calar. Se os juros básicos estão caindo, por que os juros de cartão de crédito, o juro bancário, continua com uma taxa elevadíssima? Uma das explicações é o aumento do spread bancário. Spread é como se chama a diferença entre o custo do dinheiro para o banco e o que ele cobra do cliente. Nas operações com pessoas físicas, o spread atingiu quase 50 pontos percentuais e um dos motivos seria a inadimplência. O
que gera um círculo vicioso. O consumidor não consegue pagar porque os juros são altos. E os juros são altos porque os consumidores não pagam. E a gente sabe, a situação é bem mais grave em modalidades como cheque especial e cartão de crédito. Há um abuso claro das taxas de cartão de crédito e também do sistema bancário brasileiro. E eu acho que isso que fica aí é a preocupação maior, exatamente em tentar achar um caminho. O primeiro passo para tentar encontrar esse caminho foi dado na Comissão Geral. O representante do IPEA, Luiz Carlos Magalhães, apontou outra razão para essa diferença entre a taxa básica da economia e os juros cobrados pelos bancos nas transações com clientes. A imensa concentração bancária do nosso país nas instituições de crédito. 80% das operações de crédito estão concentradas em 4 instituições financeiras. Da tribuna, o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, também cobrou uma solução e citou valores de juros do próprio cheque especial. Meu cheque especial rotativo está hoje 344,57%. Cliente que nunca atrasou uma prestação. Durante a Comissão Geral, a coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, fez uma denúncia. Estão criando, está na agenda que o Banco Central trouxe para essa casa, o depósito voluntário remunerado. Isso é um escândalo. Como é que nós podemos destinar R$500 bilhão para remunerar a sobra de caixa dos bancos? A denúncia é muito grave. Vou requerer ao Banco Central que explique, tintim por tintim, desta denúncia feita pela eminente economista, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, que o Banco Central esteja com a palavra. Queremos ouvir uma resposta clara, nítida, do custo, de realmente as implicações que tem essa questão das operações compromissadas e os depósitos voluntários remunerados. Em carta lida no plenário, o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, citou medidas em análise aqui na Câmara que podem contribuir para a redução do custo do crédito no país, segundo ele. Entre elas está a proposta que foi o tema da discussão hoje em plenário e que torna obrigatória a participação de pessoas físicas e jurídicas no cadastro positivo. Agora é lei. Educação não é só para crianças e jovens em idade escolar, mas sim um direito para a vida inteira. A mudança na legislação deve levar as escolas a criar modelos diferentes para atender pessoas que não completaram o ensino básico no tempo previsto. E elas são metade dos brasileiros com mais de 25 anos, de acordo com o IBGE. Alda cresceu no interior da Bahia. Lá, a escola mais próxima ficava a 2 dias de viagem. Agora estou sentindo na pele que eu estou precisando mesmo, com esse negócio de telefone. A gente tem que aprender a mexer. Ler uma receita, que eu já leio, uma receita de bolo, de comida eu faço, que eu cozinho, faço comida para fora. Então eu tenho que aprender. Maria Aparecida tem 58 anos e é colega de Alda em um curso que fazem no trabalho, para completar o ensino fundamental. Cida chegou a ir à escola quando era criança, mas teve dificuldade com a matemática e acabou desistindo. Até que as filhas se formaram, uma em serviço social, outra em direito. Eu achei muito bonito uma coisa que eu vi, um senhor de 80 anos estava colando grau também, colega da minha filha. E aquilo me deixou muito tocado. Falei, se ele pode, eu também posso chegar lá. Célio da Cunha, especialista em educação, estima que no Brasil cerca de 27 milhões de jovens e adultos precisariam completar o ensino fundamental e o médio. Mas apenas 3 milhões estão matriculados. O problema é que a escola tradicional não atende essas pessoas. Tem que ser uma tecnologia diferente, tem que ser um conteúdo diferente, um conteúdo que possa contemplar mais as habilidades de vida, né, mais aqueles conhecimentos que são necessários, a melhoria de vida dessas pessoas e, sobretudo, valorizar os conhecimentos já adquiridos por essas pessoas ao longo de suas vidas. O professor acredita que o direito à educação ao longo da vida, princípio que foi incluído este ano na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pode ajudar.
A relatora do projeto que alterou a LDB explica que o novo dispositivo vai obrigar o sistema de ensino a mudar. Esse jovem, esse adulto, vai poder buscar a escola e encontrar, quem sabe, um modelo diferenciado que permita que ele concilie a sua vida de alguém que às vezes já é pai, que já é mãe, que tem uma situação de inserção no mundo do trabalho, que tem ritmo diferente de aprendizagem e que essa escola vai ter que se organizar para atender esse público diferente e que precisa de uma escola com um novo currículo, uma nova proposta pedagógica. O autor do projeto, que deu origem a essa lei, é o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais. O programa de visitação do Congresso Nacional recebeu 2 prêmios do site de turismo TripExpert, o de melhor atração de Brasília e escolha dos especialistas 2018. O Palácio do Congresso Nacional, local de grandes debates políticos, é também uma obra arquitetônica reconhecida em todo o mundo. No interior, os espaços da Câmara e do Senado guardam um rico acervo cultural. Tudo isso está aberto aos visitantes, por meio do programa de visitação do Congresso Nacional. As pessoas chegam e vão se reunindo no Salão Negro, de onde saem acompanhadas de um guia. No percurso, encontram obras de arte e curiosidades, como uma galeria de presentes que representantes de outros países trouxeram em visita oficial. O público pode ver o plenário das galerias. Os visitantes fazem perguntas, tiram fotos e recomendam um passeio. Era mais do que a gente esperava, na verdade. A gente fez algumas visitações em outros lugares, mas essa ela foi bem mais explicada, tanto a parte histórica quanto a atual. A gente visitou o plenário, as câmaras, então foi muito interessante, as obras de arte, esse contexto histórico, realmente foi impressionante, muito bom. É interessante você conhecer, você ver o lugar que os senadores e os deputados, né, que são os escolhidos do povo, trabalham. É muito importante. Quem tiver a oportunidade de vir para Brasília, de vir na Câmara dos Deputados, conhecer o lugar onde eles trabalham, é interessante. Recomendo bastante. Quem tiver a oportunidade, faça. Não vai se arrepender. Isso eu tenho uma plena certeza. A riqueza da arquitetura e do acervo cultural do Congresso também é reconhecida em premiações internacionais. Neste ano, o programa de visitação recebeu do site de turismo TripExpert prêmios nas categorias Melhor Atração de Brasília e Escolha dos Especialistas. É um prêmio que avaliou mais de 85 publicações de turismo do mundo inteiro e o nosso programa de visitação ao Palácio do Congresso Nacional ganhou como a melhor atração. Para nós é um reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito há 20 anos, desde 1998 que as portas do Congresso Nacional estão abertas para o visitante, seja ele brasileiro ou internacional. No ano passado, mais de 124 mil pessoas realizaram a visita guiada ao Congresso. Entre elas, cerca de 3 mil visitantes estrangeiros vindos de 82 países. É possível agendar visitas com guias que se comunicam em inglês, francês, espanhol e libras. Os servidores e visitantes do Congresso Nacional podem conferir a exposição O IBGE Mais Perto de Você, montada no Salão Negro da Câmara dos Deputados. A iniciativa tem o apoio da Frente Parlamentar Mista da Geografia, Estatística e Meio Agroambiental, formada por 255 deputados e senadores. A mostra permite, por meio de um mapa interativo, percorrer mais de 8 milhões de quilômetros do território brasileiro. Também estão disponíveis totens para navegação nas ferramentas digitais do IBGE, que é o principal provedor de dados e informações oficiais sobre o país e atende a diversos segmentos da sociedade. O supervisor da área de disseminação de informações do IBGE diz que o mapa interativo desperta o interesse de crianças e adultos. A exposição traz algumas surpresas, até mesmo os adultos ficam surpresos quando eles veem que existem mapas que mostram o seu município e mostram a situação do uso da terra do seu município. Se aquele município tem mais agricultura, se tem pecuária, se ele está sofrendo uma pressão de desmatamento, quais as estradas que ele pode acessar para chegar lá, qual é a densidade demográfica. Então, o mapa, esse mapa interativo que nós trouxemos, cativa as pessoas, até mesmo os adultos, as crianças muito mais. O mapa interativo revela que entre 2012 e 2014, cerca de 4,6% do território brasileiro sofreu algum tipo de alteração em sua cobertura, com a expansão da agricultura, das pastagens com manejo, da silvicultura e das áreas artificiais.
As florestas sofreram redução de 0,8% no período. As pastagens naturais, redução de 9,4%. O IBGE destaca o caráter educativo da exposição. As nossas crianças, elas têm pouca formação geográfica, principalmente, estatística muito menos. Então, é necessário que as escolas façam uso dos dados do IBGE, e aqui eu posso dizer que o IBGE também tem produtos para os professores. Nós desenvolvemos temas transversais para todos os professores, e esses professores podem ir no nosso site, baixar esse material, até mesmo com as matérias já prontas, os temas já totalmente dedicados às crianças, e eles podem fazer uso dessas informações para estar levando os temas transversais para dentro da sala de aula. A exposição pode ser visitada de segunda a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, até o dia 25 de abril. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Tchau!